Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina um cenário meio peculiar, mas que, para quem nos escuta, acontece com bem mais frequência do que aparece no noticiário. Com certeza. É até surpreendente o quão comum isso é. Pois é. Imagina uma manhã super abafada, o sol já castigando o pátio de uma penitenciária de segurança máxima aqui no Brasil, e aí, de repente, uma comitiva estrangeira estaciona na porta. Pode ser um diplomata, um consultor internacional ou, sei lá, alguma autoridade de outro país, certo? Exato. E essas pessoas chegam cheias de credenciais, passaportes oficiais, pastas diplomáticas e uma missão bem clara que é entrar na instalação e conversar com o detento. Intuitivamente, quem está de fora olhando isso deve pensar: as portas simplesmente vão se abrir. Né? O pensamento lógico é esse, né? Afinal, a gente está falando de relações internacionais, de autoridades. Sim, mas a realidade é que essa comitiva acabou de esbarrar num dos buracos negros jurídicos mais complexos do nosso sistema estatal. O choque ali é monumental, porque na prática é a colisão de dois universos que operam em frequências completamente opostas. Como assim opostas? Bom, de um lado você tem a diplomacia global, que é toda blindada por tratados centenários, tem aquela linguagem própria de privilégios, imunidades, e do outro lado do portão, você tem o ecossistema brutal e ultracontrolado da segurança pública penitenciária. Nossa, é verdade, é um contraste absurdo. E o problema central que o Estado brasileiro enfrenta hoje é que, quando esse encontro acontece na porta do presídio, quem dita as regras não é uma política de Estado coesa, é o improviso absoluto. Exatamente. Não existe um manual claro dizendo quem tem que apertar o botão para abrir ou para manter aquela porta fechada. Fica digamos, um vazio legal. E é justamente para tentar decifrar essa falha no sistema que o nosso mergulho profundo de hoje vai dissecar uma proposta legislativa bem interessante. Para o nosso público que adora essas engrenagens do Estado, nossas fontes gravitam em torno do projeto de lei 1521 de 2026. Um projeto que promete mudar radicalmente as regras desse jogo, né? Sim, e a missão da nossa análise hoje é entender como esse texto propõe equilibrar forças colossais. Estamos falando da blindagem da segurança nacional, do xadrez da diplomacia internacional e, claro, da garantia inegociável dos direitos humanos de quem está sob custódia do Estado. E o que torna essa discussão tão urgente? Sabe, não é só um ajuste burocrático, não é o governo pedindo um carimbo novo ou um formulário a mais. Longe disso, é uma tentativa de corrigir uma vulnerabilidade sistêmica pesada. Exato. A própria justificativa do projeto escancara o que a gente chama de omissão legislativa crônica. Hoje, o Brasil não tem uma diretriz nacional unificada que diga qual é o protocolo para um agente estrangeiro entrar no sistema prisional. O resultado disso é um verdadeiro vácuo de poder. Eu gosto de visualizar o tamanho dessa vulnerabilidade pensando no sistema prisional tipo uma rede de computadores, sabe? Boa analogia. Imagina que tem um firewall super poderoso na porta da frente, o Estado exige biometria, revista minuciosa, cadastro rigoroso para os familiares dos presos ou para os advogados locais. A porta da frente está muito bem trancada. Sim, passar por ali é um processo bem estrito. Mas essa ausência de uma lei nacional para visitantes estrangeiros atua quase como um portal de administrador sem senha. É uma porta dos fundos que alguém simplesmente esqueceu aberta. E como Brasília não definiu o protocolo, cada estado começou a improvisar. E isso é um caos. A nossa fonte até cita o caso do Rio Grande do Sul, né? Eles precisaram criar uma instrução normativa própria, lá no estado, porque simplesmente não vinha nenhuma orientação do governo federal. Cada um por si. É como tentar jogar um jogo de tabuleiro complexo onde cada jurisdição inventou a própria regra e esqueceram de avisar os jogadores internacionais. E olha, essa descentralização é o pior cenário possível quando a gente fala de inteligência de segurança pública. Quando cada estado inventa sua regrinha de acesso, você cria decisões imediatistas que,
inevitavelmente geram atritos institucionais graves. Mas o perigo real vai bem além da desorganização, não é? A gente está falando de segurança nacional. Muito além. A preocupação central dos órgãos de inteligência, e isso está muito bem detalhado nas fontes do projeto, é a instrumentalização dessas visitas. É o risco real disso ser usado pela criminalidade transnacional. Porque, vamos lembrar, o sistema carcerário abriga lideranças de facções com alcance global. Não estamos falando só de crimes locais. Pois é. E uma visita internacional mal auditada, sabe? Ela pode ser o canal perfeito para passar ordens de facções, para vazar dados sensíveis da própria estrutura de segurança do presídio, ou até para coordenar operações ilícitas supercomplexas de lá de dentro. E a informação, a gente sabe muito bem disso, a informação é a moeda de maior valor dentro do cárcere. Um fluxo de dados de dentro para fora movimenta milhões. Mas aí o debate ganha uns contornos dramáticos quando a gente coloca os direitos humanos nessa balança. Sim, porque o Estado não pode simplesmente lacrar as prisões e declarar incomunicabilidade perpétua dizendo que é por questão de segurança. Claro que não, o ordenamento jurídico proíbe essa blindagem absoluta. O projeto faz questão de ancorar isso em jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, tipo a ADPF 347, que reconheceu que o sistema opera num estado de coisas inconstitucional. E a dignidade humana não desaparece só porque a pessoa perdeu a liberdade. O direito de receber visitas, de ter assistência, de falar com o mundo exterior, seja com família, advogado ou representante do país de origem, isso é garantido. Então, o desafio desse projeto não é construir um muro impenetrável para os estrangeiros. É mais sobre desenhar uma eclusa de segurança. Um filtro para barrar espionagem e crime, mas sem esmagar os direitos processuais do detento. Exatamente. Uma eclusa é a palavra perfeita. Então, já que a gente concordou que a porta dos fundos precisa ser arrumada e padronizada, como é que essa lei propõe estruturar isso na prática? Bom, o texto cria um mecanismo que opera quase como um funil, de 3 níveis. A maior mudança é puxar a responsabilidade para o centro. Quem passa a ter a palavra final, quem bate o martelo sobre quem entra e quem não entra, é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Centralizar isso muda toda a dinâmica de poder. Mas o Ministério não vai tomar essa decisão sozinho no escuro, né? Não, de jeito nenhum. Ele fica dependente de 2 análises técnicas prévias que acontecem ao mesmo tempo. O primeiro crivo vem direto do chão de fábrica, digamos assim, que é a direção do presídio local. A autoridade penitenciária, o que eles avaliam exatamente? Eles emitem um parecer focado estritamente na logística e na disciplina interna. Tipo, o presídio tem policial suficiente para escoltar uma comitiva diplomática na terça-feira? Entendi. Tem alguma tensão entre facções que torne abrir o parlatório um risco de motim? Isso. É um diagnóstico frio da realidade daquela instalação naquele dia específico. O que faz todo sentido, Brasília não tem como saber se a penitenciária lá no interior está na beira de uma rebelião iminente. Mas o segundo crivo desse funil, aí sim a temperatura geopolítica sobe bastante. Ah, o parecer da Polícia Federal? Sim, o projeto exige uma avaliação rigorosa da PF. E as diretrizes para isso são pesadas. Eles vão investigar potenciais ameaças à segurança nacional, risco à ordem pública e, olha só, a probabilidade de espionagem ou extração indevida de dados do Estado. Só de incluir o termo espionagem num contexto de penitenciária, isso já mostra uma visão muito moderna. O legislador entendeu que as prisões hoje têm pessoas com muito conhecimento sobre rotas de tráfico internacional, cibersegurança criminal, lavagem de dinheiro global. Totalmente. E o ponto crucial, que é onde a coisa fica tensa, é que o parecer da PF é vinculante. Ou seja, amarra a decisão final. Exato. Se a inteligência da PF mapear um risco e disser um não bem redondo, o Ministério da Justiça está legalmente proibido de autorizar a visita só por conveniência política. Mas espera aí, isso não levanta uma questão séria sobre o acúmulo de poder nas mãos da polícia? Sim, eu ia chegar nisso agora. É uma provocação que a gente tem que fazer. Se a inteligência policial pode barrar o acesso e o Ministério é obrigado a acatar,
Como a gente evita que essa desculpa de segurança nacional vire tipo uma carta branca para o autoritarismo? Porque, convenhamos, é muito fácil para o Estado esconder violações de direitos humanos lá dentro, dizendo que o visitante gringo é um risco à segurança. Exatamente. Onde fica a barreira contra a censura governamental disfarçada de proteção? A solução que o projeto encontrou para isso está na transparência ativa. O texto obriga o Estado a jogar luz nas suas negativas. Se o Ministério disser não, ele tem que publicar no portal eletrônico um resumo das motivações daquela recusa. Mas peraí, a Polícia Federal não vai jogar as evidências secretas na internet, né? Ah, não, de jeito nenhum. Ninguém vai publicar grampo telefônico ou fonte confidencial de contra-espionagem. Mas o Estado é forçado a apresentar um embasamento jurídico e fático mínimo. Tem que ter uma justificativa pública. E junto com essa transparência, tem uma burocracia bem pesada para o pedido inicial. Acaba aquela história de chegar na portaria e dar a carteirada. Ah, sim. O visitante tem que preencher um formulário eletrônico padronizado, mandar cópia do passaporte, comprovar o vínculo institucional e apresentar um plano de atividade super detalhado. Tem que entregar a agenda inteira, com quem vai falar, quanto tempo vai durar, quais alas do presídio quer visitar. E tudo isso tem um prazo, né? Sim, o projeto dá 15 dias úteis para o Ministério da Justiça processar tudo isso e dar uma resposta, podendo prorrogar se for algo muito complexo. 15 dias úteis. Olha, tentar forçar a máquina burocrática brasileira a cumprir esse ritmo vai ser interessante de observar, mas pelo menos evita que os pedidos fiquem mofando numa gaveta para sempre. Com certeza. Só que aí a gente entra num terreno bem mais escorregadio. O passaporte diplomático. Exatamente. Quando a pessoa lá na porta do presídio está protegida por leis globais, o jogo muda de figura. Como é que uma lei brasileira lida com isso? É a grande dança diplomática do projeto, porque se o visitante for um agente consular ou um membro de missão oficial, entra em cena o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. E o papel deles aí não é avaliar se o presídio é seguro, certo? Não. O Itamaraty entra para dar uma anuência técnica focada no direito internacional. Eles têm que garantir que barrar-se a pessoa ou colocar regras nela não quebra as convenções de Viena de 65 e 67. Que são as convenções sobre privilégios e imunidades consulares. O cônsul tem o direito garantido de visitar um cidadão do país dele que está preso aqui, ver a saúde do cara, dar assistência legal. Há um campo minado jurídico fascinante. Porque o Estado brasileiro precisa dizer para o diplomata, olha só, a acrobacia. Nós respeitamos a sua imunidade, o seu direito de assistência, mas, dentro deste perímetro de segurança máxima, você vai ser revistado, vai cumprir horário e as nossas regras são inegociáveis. É o equilíbrio perfeito entre não ofender a soberania do outro país e manter a nossa própria soberania sobre a prisão. A imunidade diplomática não é um passe livre para ignorar as regras de segurança locais. E o Itamaraty age como o tradutor dessa tensão toda, evitando um incidente diplomático do nada. Mas tem uma carta na manga nesse projeto que é sensacional. O artigo 9º, a tal da reciprocidade. A reciprocidade. Essa é a ferramenta que transforma uma simples regra de portaria numa arma ativa de política externa. Conta mais sobre isso, porque para mim essa é a parte mais intrigante. A lógica é implacável. O projeto autoriza o executivo a espelhar exatamente o tratamento que autoridades de outros países dão para os diplomatas brasileiros lá fora. Ou seja, se um país lá na Europa cria uma burocracia infernal de 40 dias para deixar um cônsul nosso visitar um brasileiro preso lá, O Brasil simplesmente importa essa dificuldade. Os diplomatas daquele país vão amargar os mesmos 40 dias de espera para entrar no presídio de Bangu ou na Papuda. É um olho por olho institucionalizado. nossa, é usar o sistema carcerário brasileiro, que é gigante e tem presos de dezenas de nacionalidades, como alavanca diplomática. É colocar pressão dizendo, bom, a boa-fé internacional tem que ser mútua, né? E na diplomacia as coisas andam muito mais rápido quando a dor de cabeça é sentida dos dois lados. Mas ter tanto poder assim de veto e retaliação exige salvaguardas muito fortes. Como é que o projeto lida com a privacidade? Porque imagina o vazamento desses relatórios da PF ou dos dados da prisão. A engenharia jurídica ali foi amarrar tudo isso na Lei Geral de Proteção de Dados e no segredo de justiça. Lembra daquela obrigação de publicar o resumo das decisões na internet? Sim, a transparência ativa.
ela tem travas de segurança bem cirúrgicas. O Estado não pode, sob hipótese nenhuma, divulgar informações que coloquem a prisão em risco ou que exponham terceiros ou os próprios servidores. A prestação de contas é só administrativa mesmo. Um escudo ao redor da inteligência operacional crua. Mas, acho que a gente precisa esclarecer um ponto importantíssimo para quem acompanha o sistema prisional de Berto. O que não muda com a lei, né? Exato. Com tanta regra nova, parecer da PF, Itamaraty, o pessoal pode achar que a prisão inteira vai parar. O projeto é claro ao dizer que isso tudo não se aplica às visitas normais. Ufa! Então, os familiares que já têm direito de visita e os advogados de defesa continuam com acesso normal. Continuam nas regras de execução penal que já existem. O canal de contato do preso com a família e com a defesa técnica dele não sofre impacto nenhum. O foco da lei é unicamente em agentes oficiais estrangeiros. Perfeito. Agora, o que garante que o diretor do presídio lá na ponta vai realmente cumprir todo esse funil de segurança e não vai ceder a uma pressão política para liberar a entrada de um embaixador na surdina? Esse é o artigo 19, e ele é pesado. Se um agente público conceder autorização de forma indevida, ignorando os pareceres ou o trâmite, ele responde por isso na esfera civil, administrativa e penal. Basicamente, o funcionário público está colocando o dele na reta, se deixar a pessoa errada entrar. Exatamente. A ameaça de sanção penal acaba com aquela cultura do favor informal. O diretor do presídio ganha o escudo perfeito. Se alguém pressionar, ele diz, olha, eu não vou arriscar minha liberdade e minha carreira para contornar um parecer da PF. Transfere a responsabilidade do indivíduo para a plataforma burocrática lá no Ministério. Definitivamente vai criar uma cultura de extrema cautela. Mas e se der tudo errado? Como assim? Digamos que o pedido seja rejeitado por uma questão de inteligência genérica. Mas o diplomata sabe que o cidadão dele está sofrendo tortura ou precisando de um médico urgente lá dentro. Ele não pode esperar semanas de burocracia. Tem alguma válvula de escape rápida? Tem. O texto não tranca a porta do judiciário. Se houver risco real e imediato de violação de direitos fundamentais inalienáveis, o estrangeiro pode buscar uma tutela de urgência na justiça brasileira. Entra com uma liminar, no caso. Isso. Claro que judicializar a questão transfere a briga para os tribunais, o que tem seu próprio tempo. O juiz vai ter que arbitrar o conflito entre o sigilo da inteligência da PF e o risco humano alegado pelo diplomata. É imperfeito, mas impede que o executivo haja como um tribunal de exceção que ninguém pode contestar. Sintetizando todo esse cenário que a gente desconstruiu hoje, o que a gente vê no PL 1521 é uma tentativa muito ambiciosa de criar um protocolo único num país de proporções continentais. Pegar um sistema onde cada estado fazia o que queria e transformar num maquinário sincronizado. A inteligência da PF, a logística da prisão e a diplomacia do Itamaraty, todos convergindo para uma única decisão eletrônica do Ministério da Justiça. Para quem curte geopolítica, direito penal ou segurança pública, esse PL mostra como a fronteira nacional não termina nos aeroportos ou nos portos. A soberania e a atenção global se manifestam lá dentro, nas salas de entrevista e nos palatórios das prisões mais isoladas do país. O Brasil está assumindo que deixar um agente internacional entrar numa penitenciária de segurança máxima é uma operação crítica de risco para o Estado. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha incrível para quem acompanha o tabuleiro internacional. Pensa de novo no tal princípio da reciprocidade. Se o Brasil aprovar isso e começar a aplicar essas regras duríssimas contra os países que dificultam o trabalho consular brasileiro lá fora, será que isso pode iniciar um efeito dominó global? É uma ótima pergunta. Nos territórios deles, só para não perderem o acesso aos próprios cidadãos detidos aqui? É uma peça sutil, mas que pode mudar as regras do jogo da diplomacia penitenciária mundial. Um pensamento, entanto, para a gente processar. Ficamos por aqui e até o próximo mergulho profundo. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!